Olá, caro aluno, caro aluna, estamos retomando as aulas, ou continuando esse nosso projeto de construirmos o aprendizado juntos, esse conhecimento que é o entorno das Escrituras. Então, já te fiz o convite para nós pensarmos que estamos fazendo uma viagem ao longo da história e as Escrituras é aquele instrumento, é aquele guia que vai nos orientar, e nós vamos fazer algumas paradas, ou temos feito algumas paradas ao longo dessas duas primeiras aulas, e vamos continuar isso. Então, cada parada nós visualizamos, nós desembarcamos para nós encontrarmos conteúdos que vão nos ajudar, que vão proporcionar juntos nós construirmos ou continuar construindo esse conhecimento em torno das Escrituras. Já temos falado dessa construção, desse surgimento das Escrituras ao longo da história, como Deus se valeu de homens do seu contexto ou dos seus contextos variados, dos instrumentos de cada período, e nesta aula nós queremos dar uma olhada como que esse texto, esse conjunto de livros recebe esse nome de Palavra de Deus. Por quê? É Palavra de Deus. Então nós vamos perceber que é Palavra de Deus porque além de homens fazerem parte, desse processo de trazer à existência aquilo que nós chamamos de Sagradas Escrituras, mas ela tem uma supervisão, um direcionamento de Deus. Então eu gostaria de, na nossa conversa inicial, pontuarmos alguma coisa nesse sentido. Quero convidar você a nós olharmos o nosso material. A Bíblia é a Palavra de Deus. A declaração de que a Bíblia é a Palavra de Deus traz consigo a intenção de demonstrar sua produção e formação como algo que vai além daquilo em que os homens estiveram envolvidos e produziram. Deus é o seu autor e conduziu todo esse processo de trazer as Sagradas Escrituras à existência. Então, o que nós dizemos com isso? É que Deus utilizou-se de mecanismos, utilizou-se de instrumentos, artefatos, utilizou-se da cultura como um veículo de comunicação, como um veículo de transmissão, mas Deus também estava conduzindo. Essa é a ideia da imaterialidade das Escrituras, a sua natureza divina, e por isso então, nesse nosso próximo slide, eu pontuei algumas coisas importantes para nós recapitularmos, alguma coisa que nós já falamos antes sobre a natureza das Escrituras, por que ela tem essa dupla natureza. A Bíblia é de dupla natureza, isso temos dito. E por que ela é de dupla natureza? Por duas coisas importantes. Primeiro, porque ela é divina e humana. Divina no sentido de ser transmissora daquilo que Deus queria transmitir aos homens. Ela é humana porque Deus utilizou a ferramenta humana, utilizou personalidade humana, intelecto humano, conhecimento humano, a história humana para transmitir estas verdades espirituais, estas verdades eternas. Mas também ela é de dupla autoria, porque Deus é autor, é como se ele fosse o grande diretor desta grande obra, mas são homens que escrevem de maneira física, utilizando, como já falamos na aula anterior, os materiais que se tinha naquela época. Deus dirige e inspira os homens a escreverem. Portanto, o que nós recapitulamos, o fato das Escrituras ser de dupla natureza, e também ser de dupla autoria, né? Ela é de natureza humana e divina, de autoria divina e humana. Então essa é a base daquilo que nós vamos trabalhar nesta aula. Para nós avaliarmos, para nós buscarmos nos aprofundar no conhecimento desse caráter das Escrituras como palavra de Deus, então nós vamos justificar
argumentando de que a Bíblia é a palavra de Deus por algumas razões. A primeira delas, nós vamos ver neste tópico, é porque ela tem um caráter de revelação. Ela é palavra revelada de Deus. Então, Deus a revelou. Mas, quando nós pensamos em revelação, essa ideia de revelação tem um conceito, diz alguma coisa. Então, eu gostaria de nós nos voltarmos para o nosso material para nós vermos ou fazermos algumas considerações sobre isso. Nós vamos ver primeiramente a revelação geral, e a revelação geral é aquela que aponta para o Deus Criador e sustentador da sua criação. Porém, não é capaz de revelar um Deus pessoal que está restaurando a sua criação. Ela pode ser dividida, como podemos ver, em revelação pela criação. A revelação geral, ela apresenta primeiramente a criação. A criação, ela aponta para o fato da necessidade de um Deus soberano, um Deus que tinha razões pessoais, que não tem necessidade de criar, portanto, ele é autossustentável, ele não tem necessidade de criar alguma coisa para fortalecê-lo, para fortalecer a sua identidade, para fortalecer a sua personalidade. Então, esta é uma coisa importante. Deus se revela pela sua criação. Esse texto que nós colocamos aqui, Salmo 19, versículo 1, diz que o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Ou seja, esse Deus criou, e quando ele criou, ele manifestou algo de si. Ele anuncia que ele existe. Então, a criação, ela tem esta finalidade secundária, anunciar que Deus existe. Segundo, um outro aspecto da revelação geral é que Deus se revela pela lei moral. O que é a lei moral? É esse senso ético e moral que nós temos inato, nós nascemos com isso, com uma noção de certo e errado. O texto que eu coloquei aqui para nos mostrar um pouco disso é Romanos capítulo 2, versículo 15, que nos diz: eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Paulo está falando de comportamento que externa, que manifesta uma consciência prévia, uma consciência inata, intrínseca ao ser humano, que nós temos uma noção. Antes mesmo de ouvirmos falar de religião, antes mesmo de ouvirmos falar de um Deus, nós temos uma noção que nós trazemos conosco desde o nosso nascimento, desde a nossa primeira ou início de existência, nós temos uma noção da existência de algo superior, de uma realidade espiritual que está acima de nós. Podemos então passar para o próximo slide para nós vermos outro aspecto da revelação. Primeiramente, revelação geral. Falamos que ela não é suficiente para que o homem se declare a Deus, a Jesus Cristo, reconhecendo como seu Senhor e Salvador pessoal, mas ela anuncia a existência de Deus. Enquanto, e vamos ver agora no próximo tópico, a revelação especial. A revelação especial, ela pode nos dizer que ela é considerada como as Sagradas Escrituras, que além de apresentarem um Deus criador, único, poderoso para sustentar sua criação e soberano para estabelecer seus desígnios, apresenta seu plano de restaurar a sua criação, centrado nos sábios propósitos de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Ora, a palavra de Deus, ela é a maior revelação. A palavra de Deus é o que nós temos de mais completo, é o que nós temos de conteúdo que apresenta um Deus santo, um Deus que nos criou, um Deus que tinha um plano com essa criação, mas um Deus cheio de compaixão, que apesar do pecado ter entrado no mundo, ele ainda continua compassivo, cheio de compaixão, cheio de amor pela sua criação e não desistiu dessa criação. Então, as Escrituras ela é considerada revelação especial porque ela revela o plano maravilhoso de Deus para essa sua criação que distanciou-se dele.
quero que você olhe mais uma vez para o nosso material, para alguns pontos importantes disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é a primeira parada, o primeiro momento importante para nós vermos essa revelação especial. Ela é uma preparação, é considerada como uma preparação que apresenta as promessas de restauração desse Deus Santo. Então nós vamos ler o Antigo Testamento como uma preparação. O Novo Testamento é uma entrada de Deus na história humana para restaurar essa criação e cumprir as promessas que houvera feito lá no Antigo Testamento. O que nós podemos considerar disso que nós temos falado? Revelação. Deus é um Deus que se revela. E nós vimos aqui então que ele se revela de duas maneiras. A revelação geral, que é através da criação e de uma lei moral inata que nós trazemos conosco, uma consciência que nós temos desde o nosso nascimento, e a revelação especial, que é a revelação a partir das Escrituras, centrada na pessoa de Jesus. Ou seja, nós podemos confiar que as Escrituras, ela narra a história da redenção humana, como Deus demonstra, como Deus manifesta o seu interesse, o seu amor por esta criação que são os seres humanos. Nós podemos confiar, então, que as Escrituras é o conteúdo que aponta para o plano de Deus manifestado especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Temos falado do conceito de revelação. Então, todos esses conceitos que nós estamos falando é importante para nós termos uma construção desse saber adequado a respeito da Bíblia ser a palavra de Deus. Se revelação é um conceito importante para isso, um outro conceito muito importante é o conceito de inspiração. Olha, quando nós pensamos no conceito de inspiração, alguém inspirar outra pessoa, então logo nós pensamos que alguém que inspirou é autor ou é responsável por aquilo que quem foi inspirado veio a realizar. É exatamente essa a ideia do conceito de inspiração das Escrituras. Nós vamos dar uma olhada aqui rapidamente no nosso slide, esse primeiro texto, para nós compreendermos aquilo que estamos nos propondo a falar. Modernismo e neo-ortodoxia. Esse é um ponto importante quando nós pensamos a respeito de inspiração. Por quê? Porque o modernismo e esse movimento cultural chamado neo-ortodoxia foram importantes para dar uma mudada, para dar um tipo de revolução cultural no conceito de inspiração das Escrituras. Então, aqui nós podemos ver que por modernismo e neo-ortodoxia se atendem movimentos culturais do chamado iluminismo, período fortemente influenciado pelo iluminismo e racionalismo kantiano. Nós podemos ver no nosso slide logo em seguida, que é nos mostrar mais ou menos o que foi esse movimento cultural, como que ele influenciou nesse conceito de inspiração. Modernismo, a Bíblia contém a palavra de Deus. O que isso significa? A Bíblia contém a palavra de Deus. Na ortodoxia, nós afirmamos a Bíblia é a palavra de Deus. No modernismo, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso significa que o seu texto, todo esse conteúdo que nós conhecemos, esse livro denso, um conjunto de livros, um compêndio, necessariamente todo ele não é a palavra de Deus. Mas ele, apenas esse compêndio, contém a palavra de Deus. Isso significa que ali nós encontramos em alguns momentos, em algumas construções, palavras de Deus. Mas o restante poderia ser considerado uma narrativa a respeito da história de um povo, como mais adiante nós veremos isso, que vai desembocar nesse entendimento. Então, a Bíblia, ela perde esse caráter de totalmente inspirada. Então é somente inspirado
alguns conteúdos ou algumas afirmações bíblicas quando ela vem de encontro à necessidade do ser humano, e aí então ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus no seu total. Segundo momento, então, sobre a neo-ortodoxia. A Bíblia se torna a palavra de Deus. Ou seja, eu posso ler todo um livro da Bíblia, por exemplo, eu posso ler todo o Evangelho de Mateus. Se ele não encontrar, se ele não vir de encontro à minha existência, não responder às questões existenciais da minha vida, então não falou comigo, não veio de encontro às minhas necessidades. Portanto, não foi palavra de Deus, não se tornou palavra de Deus para mim. Então esse entendimento da neo-ortodoxia é que a Bíblia ela se torna a palavra de Deus. Logo, isso tem uma influência, isso tem um impacto sobre o conceito de inspiração. Porque se toda a palavra fosse inspirada, ela seria então considerada palavra de Deus, independente da situação que eu me encontre como leitor diante dela. Mas se eu concordar que a Bíblia se torna a palavra de Deus, então ela é somente palavra de Deus na medida em que ela me diz alguma coisa existencialmente no momento em que ela tem um encontro comigo, um encontro existencial. Então, isso enfraqueceria e muito o conceito de inspiração. Um outro momento importante para nós percebermos essa questão da inspiração das Escrituras, além desse momento que já temos falado sobre o modernismo, um movimento cultural, e eu quero que você pense sempre nisso. É um movimento cultural, não é a época. Eu não tenho que me voltar contra aquele século, não tenho que me voltar contra as pessoas daquele século, pessoas que fizeram essas afirmações, mas eu tenho que pensar que é um movimento cultural. E os movimentos culturais, em todos os séculos, eles trouxeram impacto para o conhecimento religioso, conhecimento filosófico e assim por diante. Então, importante que você compreenda isso e por isso eu quero que você veja esse nosso próximo momento que impacta e muito esse conceito de inspiração. A ortodoxia, como nós tivemos o modernismo e a neo-ortodoxia, então uma outra coisa que nós temos como contraponto é a ortodoxia. Como eu coloquei aqui para vocês, não se fala de ortodoxia nesse contexto no sentido de conceito, como normalmente nós pensamos no verbete, mas fala da escola, né? Nós falamos da escola que deu origem a uma nova perspectiva a respeito da inspiração das Escrituras. Está pensando nas afirmações mais conservadoras em relação às afirmações de valores das Sagradas Escrituras. Isso é possível exemplificá-las por dois olhares. Então eu gostaria que você olhasse nessas duas perspectivas. Primeiro, a ortodoxia estabeleceu que a Bíblia ela é inspirada e a forma da inspiração é a partir do ditado verbal. A ideia de uma verbalização plena, né? Deus ditou sua palavra mediante a personalidade do autor humano, ditando palavra por palavra da parte de Deus. Isto é um conceito, até certo ponto, considerado fundamentalista, a ideia de que Deus teria ditado, que Deus teria falado palavra por palavra para os autores humanos. Isso traz, sem dúvida nenhuma, mesmo no meio da ortodoxia, algumas dúvidas e algumas interpretações diferentes, alguns desencontros, né? Conceitos inspirados, a ideia de que não são as palavras inspiradas, mas o conceito é inspirado. Deus teria inspirado, este é um outro assunto importante, é um outro tópico, foi ditado verbalmente, Deus teria inspirado apenas os conceitos, não as expressões literárias particulares com que cada autor recebeu os seus textos. Ora, se Deus utilizou autores humanos no seu contexto cultural, social, sua formação intelectual, sua história de vida, seu contexto religioso, obviamente Deus inspirou tudo o que deveria estar, mas não provavelmente palavra por palavra, pois isto foi algo que o autor humano fez a escolha dessas palavras de acordo com o seu próprio
contexto cultural. Então, o que nós vemos de tudo isso? É que a ideia de inspiração é que Deus inspirou o texto. Deus usou, iluminou homens, e estes homens escreveram, levando em consideração o seu contexto onde estavam, e Deus pegou aquele texto escrito e considerou então sua palavra, inspirado. Essa é a ideia quando falamos do conceito de inspiração. Muito bem, temos falado sobre o conceito ou a ideia da Bíblia ser a palavra de Deus. Então, primeiramente, para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, nós dizemos que ela é revelação de Deus. Ela é inspirada por Deus. E agora, num terceiro momento, nós queremos falar da sua unidade. Se a Bíblia ela é revelada, ela é palavra revelada de Deus, se ela é inspirada por Deus, então uma consequência disso é nós dizermos que ela possui unidade. O que significa isso quando nós dizemos que a Bíblia ela possui unidade? Vamos dar uma olhada no nosso slide para nós compreendermos o que queremos dizer com isso. As evidências da unidade. Isso se refere ao senso de que os autores bíblicos estavam dentro de um fluxo da revelação de Deus e que, portanto, eram conduzidos por uma mensagem que ligava os escritores e as eras revelacionais. O que nós queremos dizer quando nós pensamos na evidência da unidade? Nós podemos dizer ou falar de evidência interna, externa. A ideia é que nós encontramos dentro do próprio texto das Escrituras a conexão. Nós falamos de mensagem canônica. A ideia é que nós olhamos no cânon, tanto o Antigo como o Novo Testamento, e nós vamos encontrar um fluxo, como nós veremos em seguida, dessa palavra revelada, a palavra inspirada, se dando, conectada, temas conectando um ao outro e finalmente conectando o senso de uma mensagem que passa desde o primeiro livro da Bíblia até o seu final. Então quero convidar você para nós olharmos no nosso material essa ideia. O fluxo orgânico. Quando nós pensamos em fluxo orgânico, nós queremos falar de autores com consciência de que participavam de algo que transcendia o seu tempo. Então essa ideia de um fluxo orgânico. Esses autores, eles tinham uma clara ideia de que pertenciam a uma tradição. Uma outra questão importante é essa tradição em curso. Um autor participa de uma tradição que estava em curso para entender e estruturar o seu discurso. Interpretava o passado revelacional. Essa é a ideia, quando nós pensamos nisso, nós pensamos que um autor, ele fala ouvindo a voz dos autores que vêm antes dele. Um autor, ele não escreve do nada, ele não pensa somente a partir de si. Mas quando um autor, ele escreve, levando em consideração o seu contexto social, a realidade que está em sua volta, querido aluno, é muito importante que você perceba, a Bíblia, ela é escrita para responder a questões reais da vida. Como eu mencionei muito nas aulas anteriores, a Bíblia ela responde a dramas humanos. Por quê? Porque ela é escrita narrando um ambiente, um contexto dramático da humanidade. Por exemplo, quando nós olhamos no início da Bíblia, a Bíblia diz que no princípio tudo é um caos. E logo depois que Deus põe ordem no caos, nós vamos encontrar o primeiro casal vivendo o seu primeiro drama. Pecam e agora se escondem de Deus. Logo em seguida, nós vemos um irmão matando outro irmão. Então a Bíblia ela é escrita dentro dessa realidade dramática dos seres humanos. Portanto, ela responde no nosso tempo
ao drama que as pessoas vivem. Ela é uma palavra atual exatamente por isso. Então, um autor, quando escrevia, ele escrevia hoje, ouvindo a voz dos autores que vieram antes dele. Por isso que nós temos essa ideia de unidade. Então, a Bíblia ela possui esse senso de unidade porque ela é escrita exatamente dessa maneira. Um outro aspecto importante que eu gostaria de convidá-lo a dar uma olhada no nosso material é exatamente essa questão da narrativa bíblica ter um fim a ser alcançado. Uma pergunta, né? A Bíblia apresenta um senso de direção? Ela apresenta noção de objetividade? Então nós podemos responder isso de duas maneiras. Primeiro, orientação por um senso teleológico. O que significa isso? Quando nós pensamos nessa palavra teleológico. A palavra teleológico, ela vem dessa palavra grega, telos, que é a ideia de nós termos uma finalidade, um objetivo, caminha para algum lugar. Então essa palavra telos. Quando nós pensamos que a Bíblia ela tem uma finalidade, um senso de direção, ela apresenta a noção teleológica, então nós estamos dizendo que ela apresenta um senso de direção, um senso de objetividade. Ela caminha, ela quer mostrar alguma coisa. Não são histórias simplesmente sem sentido, desamarrada, desconectada uma da outra, mas na verdade os autores, você imagina, Jesus ele finaliza o Evangelho de João dizendo que se fosse escrito, ou o próprio evangelista falando isso, se fosse escrito tudo que Jesus falara, fizera, os livros daquela época não caberiam. É claro que aqui nós temos uma hipérbole, uma forma exagerada do evangelista escrever para dizer que Jesus ensinou e falou muito mais coisas do que estava escrito. Mas uma coisa é fato, o escritor dos evangelhos, eles fizeram um trabalho extraordinário de compilação, eles compilaram quais são as melhores histórias, quais são os melhores acontecimentos, quais foram as palavras de impacto que Jesus proferiu. Então eles organizaram os atos e as palavras de Jesus de maneira que construíam uma ideia, de maneira que pudesse apresentar cada um ao seu modo, dizendo quem era Jesus e como que ele cumpria as profecias bíblicas. Então, uma orientação por um senso teleológico, exatamente isso. E a história da salvação é esse meio, é aquilo que vai ligar um livro no outro, que vai dar sentido às mensagens, porque a Bíblia, ela fala da história da salvação. Como Deus, de uma vez que o pecado entrou no mundo, como que Deus planejou resgatar a sua criação. É disso que as Escrituras falam. Todos os livros da Bíblia juntos, eles falam da mesma coisa. Como Deus, cheio de amor, cheio de graça, está planejando salvar a todos nós pecadores. E por isso, então, o Novo Testamento apresenta Jesus como a resposta de Deus para tudo aquilo que veio sendo falado. Então, caro aluno, não esqueça disso. Quando nós pensamos de unidade das Escrituras, nós estamos falando de que a Bíblia ela possui um senso de objetividade, ela possui um senso de uma mensagem que está em curso. Deus planejou salvar a sua criação. Continuando nessa nossa construção desse saber a respeito das Escrituras ser a palavra de Deus, nós estamos afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós estamos dizendo que ela é revelada por Deus, ela é inspirada por Deus, ela possui unidade. Uma outra questão importante a respeito da Bíblia ser a palavra de Deus é a sua inerrância. Esta tem sido uma questão que tem dividido muito a ortodoxia, a neo-ortodoxia, entre ortodoxos e liberais. Essa pergunta, a Bíblia contém erros? Então, nós vamos dar uma olhada em dois momentos para respondermos essa pergunta, como é que nós podemos olhar para a Bíblia como
inerrante, sendo ela inerrante. Primeiramente, nós vamos perceber que, quando pensamos na sua estrutura, obviamente, podemos dizer que, quanto estrutura, e aí as suas consequências, o seu desdobramento, aquilo que está em volta da sua estrutura, vamos dar uma olhada nessas afirmações, nessas consequências. Dá uma olhada no nosso material para a gente discorrer sobre isso. Inerrância estrutural. Quando nós pensamos em inerrância estrutural, está-se pensando que, quando a Bíblia é vista na perspectiva de um livro produzido, transmitido e preservado em meio ao drama humano, teremos desencontros estruturais. Ora, o que estamos dizendo com isso? Estamos dizendo que a Bíblia, por ser um livro humano e os seus desdobramentos humanos, ou seja, Deus inspirou o texto, utilizou a estrutura vigente de cada época, de cada lugar. Então, nem sempre todos tiveram ou utilizaram os mesmos instrumentos, os mesmos meios para transmitir, para preservar. Então, quando nós pensamos na preservação da Bíblia, que precisa, no caso aqui das cópias, então quais eram os meios que se tinha disponíveis naquela época para fazer esse trabalho de cópia, de preservar, de transmitir? Então, importante nós olharmos o que dizemos nesse próximo slide a respeito disto. Por exemplo, copistas e tradutores. Este foi um trabalho confiado aos homens e seus recursos em seus respectivos contextos temporal, geográfico e cultural. Ora, quando nós pensamos em copistas e tradutores, aquilo que eles dispunham, aquilo que eles tinham em suas mãos, nós estamos pensando que essas pessoas, obviamente, não eram responsáveis, assim como os autores, pelo conteúdo. Deus confiou a esses homens, e esses homens utilizaram estruturas do seu tempo, estruturas muitas vezes falhas. Copistas fizeram cópias em textos que muitas vezes apodreceram, encontraram parte, e então na hora de reconstruir, pode ser que era comum que alguma palavra ficou fora, um número ficou fora. Era comum também que os copistas fizessem anotações no rodapé do texto, ou então nas abas laterais, para aproveitar o texto, colocando uma nota explicativa. E isso, depois de muito tempo, via se tornar e incorporar no próprio texto das Escrituras ao longo do tempo. Apesar que hoje já se trabalha com a manuscritologia bíblica, hoje trabalha com técnicas bem avançadas e já pode se perceber grandes avanços e cuidados que têm sido feitos nessa questão. Uma outra coisa importante que nós podemos ver é a respeito da preservação. A preservação do texto. O trabalho de preservação leva muito em consideração o material que recebeu a escrita e a estrutura de armazenamento. Então, como eu acabei de falar, esse trabalho de armazenamento do texto, como é que ele foi preservado, muitas vezes foi utilizado estruturas precárias, porque era isso que se tinha naquele momento. Então, quando nós pensamos nessa questão de possibilidade de erro estrutural, está se falando exatamente nessas estruturas humanas disponíveis para aquele momento. O segundo aspecto que eu queria convidá-lo a nós olharmos agora é a questão da inerrância teológica. Dê uma olhada no nosso material com relação à inerrância teológica e o que isso significa. No que diz respeito ao seu propósito de revelar Deus e o seu plano para restaurar a sua criação e os princípios morais, éticos, espirituais, a Bíblia, nesse sentido, não possui erro. Sua mensagem é límpida e confiável. O que nós estamos querendo dizer com isso? Queremos dizer que a inerrância teológica significa que o propósito
da Bíblia, a objetividade dela em mostrar um plano divino, mostrar um Deus com seus atributos, a sua santidade, esse Deus que tem um projeto para aquilo que Ele criou, para a sua criação. Por isso mesmo o Novo Testamento vai falar de uma restauração dessa criação. Então, este aspecto da revelação de Deus, o aspecto teológico disso, da mensagem que Deus transmite a partir desse texto, nisso, como ortodoxos, nós afirmamos que a Bíblia não possui erros. E o que isso implica? Como é que nós podemos mostrar isso? Dê uma olhada no nosso próximo slide para nós vermos como que isso vem a acontecer. Primeiro, a mensagem teológica básica. Deus se revela e revela o pecado. Então, a mensagem teológica básica, como eu já falara antes, é a história da salvação. Deus está salvando a sua criação. E Deus se revela e revela o pecado. Então, ele mostra quem ele é, um Deus santo, e como que o pecado contraria a esse Deus santo. Segundo nós podemos ver, uma mensagem teológica básica. Deus revela Jesus. E Jesus fala de restauração, ele é a base de Deus restaurar a sua criação a quem ele ama. Mas Deus revela o fim. Como é que a história caminha para o seu final? Ou seja, quando nós pensamos em inerrância teológica, nós então estamos falando. A Bíblia, ela é fiel à sua objetividade de mostrar um Deus santo. Mas à medida que Deus mostra um Deus santo, tudo que está em volta, que não tem a mesma natureza desse Deus santo, se revela como o contrário a ele. É por isso que nós falamos que a Bíblia revela o pecado. Mas também as Escrituras mostram uma objetividade nessa mensagem de Deus, de que Deus está restaurando esta sua criação, como a palavra que nós encontramos no Novo Testamento. Cristo aponta para esta restauração. E aponta também para um fim da história. A história, em alguns aspectos, vamos pensar circunstancial, a história como um contingenciamento, nesse sentido ela é cíclica. As coisas estão ocorrendo e muitas vezes nós temos o acontecimento de ontem voltando de uma outra maneira hoje. Mas, no sentido teológico, na teologia bíblica nós afirmamos que a história ela é linear. Ela tem um começo, ela desenvolveu e caminha para um fim. E nesse sentido podemos dizer as Escrituras Sagradas ela é inerrante quanto à sua teologia. Muito bem, temos visto já então que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é revelada, porque ela é inspirada, porque ela possui unidade e porque ela tem um caráter de inerrância, especialmente no que diz respeito à sua mensagem, a palavra que Deus desejava que todos os leitores tivessem e percebesse que Deus conduz a história teologicamente. Nesse momento, nós olhamos agora para uma outra consequência disso, ou um outro elemento desse fato da Bíblia ser a palavra de Deus. O fato da Bíblia ser a palavra de Deus implica que ela é autoritativa. Ela tem autoridade, não é autoritarismo, é autoridade. Quando você, aluno, pensa em algo que tem autoridade, você pensa nos pais, você pensa nas estruturas em volta, né? Você tem professor, você tem no teu trabalho, você tem pessoas que cuidam de uma estrutura de autoridade. E essa ideia de autoridade, então, pensando em nós vivermos em algum tipo de harmonia, em algum tipo de mundo viável. Quando nós pensamos que as Escrituras é a palavra de Deus e ela é autoritativa, nós estamos dizendo que ela tem autoridade no seu ensino. Mas dois aspectos importantes precisam serem vistos no que diz respeito à Bíblia ser a autoridade.
Vamos dar uma olhada no nosso material no que diz respeito a isso. A autoridade por ser comprovada. A Bíblia não depende de ser comprovada por meio de evidências externas para que seja a palavra de Deus. Porém, essas evidências fortalecem o seu testemunho. Mas o testemunho mais importante é o que internamente a demonstra como sendo coerente, e isso lhe confere autoridade. Ou seja, as Escrituras, como temos dito, ela não precisa ser comprovada por meio de evidências externas. Foi achado um artefato na cidade de Nínive, antiga Nínive. Foi encontrado nas ruínas de algumas regiões do Iraque provas, tabletes que ali tinha nomes de reis de Israel. Ótimo, isso é muito bom. Isso apenas fortalece o testemunho das Escrituras, porém, se nunca forem encontrados absolutamente nada do que a Bíblia narra, como ela é autoritativa em termos de sua mensagem, em torno daquilo que ela é como palavra de Deus, não deveria enfraquecer em nada o nosso conceito dela ser palavra de Deus, porque ela não depende de fontes ou de comprovação externa, de evidências externas para se dizer que ela é palavra de Deus. Isso apenas fortalece o seu testemunho. Vamos ver mais uma vez no nosso slide algumas considerações ou algumas coisas que decorrem disso que nós estamos falando. Por exemplo, testemunho dos evangelhos. Jesus confere autoridade ao Antigo Testamento. Nós vamos perceber que Jesus, enquanto viveu, andou, ensinou os seus discípulos e aquelas pessoas que andavam com ele, o principal conteúdo, a referência do seu ensino era o Antigo Testamento, por exemplo. Então, isso nos leva a perceber essa evidência interna. A própria Bíblia dá testemunho a respeito dela e isso a torna autoritativa. O testemunho dela dá autoridade para quem ela diz ser. Podemos dizer também, falar do testemunho das epístolas. Autores dão testemunho de seus pares. Por exemplo, Pedro a respeito de Paulo. Pedro, em uma das suas cartas, ele fala sobre o ensinamento de Paulo. Inclusive, ele fala que Paulo era um pouco prolixo, falava um pouco difícil das pessoas compreenderem. Mas para o nosso objetivo aqui, o que nós queremos dizer é que isso demonstra autoridade no sentido de que autores reconheciam outros autores, autores reconheciam outros textos que estão nas Escrituras, e isso dá um fortalecimento para o testemunho das Escrituras. E dando esse testemunho, confere a ela a autoridade. Vamos ver um segundo aspecto importante do fato das Escrituras serem autoritativas, ou a Bíblia ser autoridade. A autoridade e suficiência. Um importante assunto dentro do tema autoridade é a suficiência das Sagradas Escrituras, ou seja, é suficiente para responder tudo a respeito da nossa salvação, da nossa permanência neste mundo e a nossa esperança futura. A pergunta é, a Bíblia tem tudo que o ser humano precisa saber para a sua salvação e para ver nesta salvação? Então, nós podemos dizer que sim, as Escrituras ela responde, ela dá conta de todas as questões humanas. As Escrituras elas se propõem a responder, como já falamos anteriormente, ela não é um livro de ciência, ela não é um livro de história. Nós encontramos estas coisas ali, mas o objetivo dos seus autores não é exatamente nos dizer da estrutura, da forma biológica dos homens, não é a ideia de fazer um estudo etnológico, falando das origens das culturas, não é um objetivo de dar respostas antropológicas complexas, como é que o que constitui o homem antropologicamente, como hoje essas ciências humanas, essas ciências sociais buscam responder. A Bíblia tem uma preocupação que é nos mostrar um Deus salvando a sua criação, e isso ela dá testemunho, por isso ela tem autoridade.
Por isso, podemos olhar então as consequências desse segundo tópico nesse próximo slide, para nós então olharmos com sistematizado em pontos isso que nós estamos falando. Por exemplo, ela é suficiente para a salvação. Ela é suficiente para permanecer ou para que o indivíduo permaneça na salvação. E ela é suficiente para ser orientado, para que o homem, para que o ser humano seja orientado a viver neste mundo e especialmente viver com esperança ou para a eternidade. Portanto, meu caro aluno, cara aluna, quando nós pensamos na Bíblia ser autoritativa, nós estamos dizendo que ela é autoridade porque ela dá conta daquilo que ela se propõe a fazer. Se a Bíblia prometesse uma coisa, se ela tensionasse responder algumas perguntas e ela não respondesse, ela perderia, ela enfraqueceria, ela se enfraqueceria no que diz respeito à sua autoridade. Mas como ela dá conta, ela responde às questões da existência, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, a Bíblia dá conta, numa perspectiva religiosa, teológica, ela dá conta dessas perguntas. Então, por isso, ela é autoritativa. Como é que nós podemos pensar nesses conceitos? Conceitos muitas vezes abstratos. Como é que nós podemos pensar isso em termo prático? Dá uma olhada nesse próximo slide, onde nós podemos fazer algumas considerações de questões práticas a respeito desse assunto que temos tratado. Em busca de confiabilidade. Em tempos de desconfiança sobre os sistemas, sobre as notícias, um mundo marcado por desconfiança, as Sagradas Escrituras se sustentam como confiáveis, pois além de terem um caminho divino, trazem uma história coerente. O que nós podemos pensar em termos práticos a respeito disso? Realmente, quando nós pensamos na Bíblia como palavra de Deus, nós estamos falando de alguma coisa confiável, de alguma coisa em que podemos lançar a nossa esperança e a nossa convicção. Num mundo onde confiar em alguma coisa, todos os dias as coisas estão mudando, então confiar em alguma coisa é bem difícil. Mas o que nós temos visto nessa aula, desse momento, é que ela é confiável. Dá uma olhada nesse nosso próximo slide, onde elencamos algumas coisas relacionadas a isso. Uma revelação de propósitos dignos e amorosos. Isso é uma coisa linda. Inspiração divina comprovada por sua coerência. Unidade, uma mensagem unificadora. Inerrância afirmada na sua mensagem de salvação. Autoridade e suficiente. Ou seja, a Bíblia ela é extraordinária. Quando nós pensamos em tantas incertezas, a Bíblia, se nós olharmos no olhar correto, não vamos querer achar que a Bíblia responde todas as perguntas do mundo. Isso não é verdade. A Bíblia ela responde as perguntas que diz respeito ao nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro como pessoas diante de um Deus santo e ao seu intento, a sua intenção com esta criação. Há questões no mundo em que Deus deu sabedoria a homens, para que através desta sabedoria, a homens e a mulheres, para que através desses conhecimentos nós possamos então ter respostas. Resposta da física, resposta do mundo biológico e assim por diante. Então, não queira dizer que a Bíblia é o livro que tem que responder todas as questões, porque senão você poderá se frustrar diante do seu conteúdo. Muito bem, como que nós podemos finalizar esta aula onde nós falamos de coisas tão bonitas? Falamos da Bíblia ser a palavra de Deus. E o que isso implica?
quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, o que estamos dizendo? Então nós falamos que ela é palavra de Deus porque ela é revelada por Deus, porque ela é inspirada por Deus, porque ela possui unidade, porque ela possui autoridade, ela tem esse senso autoritativo sobre a nossa vida. Coisas bonitas a respeito das Sagradas Escrituras. Portanto, o que nós temos que considerar é, ao invés de olhar a Bíblia com esse livro que apenas normatiza a vida e comportamento das pessoas, tornando um livro, muitas vezes, como pintado na Idade Média, um livro tenebroso, um livro assustador, nós devemos olhar como um livro que transmite vida. Afinal de contas, ela transmite, ela carrega a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia, ela é cheia de beleza. E, portanto, as Escrituras, como temos visto, ela é palavra de Deus e ela é palavra que conecta com o mundo real das pessoas. Vamos dar uma olhada nesse slide que nós fizemos para concluir este nosso assunto. A alegria para as nações. Sendo a Bíblia confiável, pode-se dizer que ela representa uma alegria para as nações, pois, se sua mensagem é verdadeira e fala de um Deus santo e amoroso, que busca para perto de si a sua criação, então, essa é uma boa notícia para todas as gentes. Olha, como realmente essa construção desse saber é uma construção, é um saber entusiasta, nos traz bastante entusiasmo, nos traz bastante perspectiva diante da Bíblia, ao invés de nos deixar sem palavras para apresentá-la diante do mundo, ela, pelo contrário, nós nos encontramos encorajados, pois nos encontramos diante de um texto, de uma verdade escrita, carregado de sentido, carregado de ousadia em mostrar o grande amor de Deus pela sua criação.